Oi, eu sei que isso pode ser meio aleatório, mas eu tenho prova depois de amanhã. Aí eu vou fazer resumo do que eu tenho que aprender, né? Porque a melhor forma de aprender é ensinando, né? Então vai tomando no ano. Mitose e meiose são tipos distintos de divisão celular. A mitose cria duas células filhas idênticas. A mitose, ela serve para produzir células somáticas idênticas para o crescimento. Células somáticas são as células que não são gametas, né, que não são para reprodução. Então, elas fazem reproduzem para você crescer, para reparar tecidos e para repor células que você perdeu se masturbando, provavelmente. E ela tem duas células filhas quando se faz a mitose. As células filhas são geneticamente, né, elas têm os mesmos números de cromossomos, a mãe. E a mitose ocorre dentro das células, né? Agora, o objetivo da meiose é produzir gametas, né? Tipo, esperma e óvulos, para a reprodução sexuada. Além de gerar variabilidade genética, né? Para não ser todo mundo igual e morrer de AIDS, né? Que não é legal morrer de AIDS. Aí, na meiose, o número de células filhas é 4, diferente da mitose, que é 2. A carga genética da meiose é. A carga genética que as células filhas carregam são únicas. Elas têm metade do material genético da célula mãe. Elas ocorrem em células germinativas, nas gônadas. A mitose e a meiose, ambas contêm fases. E as fases da mitose são prófase, metáfase, anáfase, telófase e intérfase. A intérfase acontece antes de todas, ela é a primeira. Depois vem a prófase, depois metáfase, anáfase e telófase. A intérfase ocorre antes da mitose. Ela é o período do ciclo celular em que a célula cresce, replica o seu DNA e produz proteínas, preparando-se para a divisão celular, que é a mitose ou meiose, né? Se for células somáticas, mitose; se for células gaméticas, meiose. A intérfase é mais longa que a mitose e é dividida em três subfases: G1, crescimento e síntese de proteínas; S, duplicação do DNA; e G2, crescimento e preparação para a mitose. A intérfase é importante porque ela duplica o material genético, fazendo com que, após a mitose, as duas novas células tenham a mesma quantidade de cromossomos que a célula mãe. O crescimento celular é para que a célula consiga completar suas funções metabólicas antes de se dividir. A produção de proteína é essencial para a construção da célula e a formação de estruturas necessárias para a divisão. E é isso, né? Vai tomando. A prófase é a primeira etapa da mitose. Nessa fase, algumas importantes modificações são observadas. Na prófase, os cromossomos se condensam, né? Eles ficam bem juntinhos, né? Eles ficam bem baitolinhas. E os nucleolos desaparecem e os centríolos, que foram duplicados na intérfase, vão para os polos. Os cromossomos duplicados estão presentes como duas cromátides irmãs. Então, na intérfase, quando duplicou os cromossomos, eles se juntaram e agora são cromátides irmãs. E eles estão unidos por meio de centrômeros, uma construção localizada no cromossomo, né? Que ele é tipo um X, aí no meio, não necessariamente toda vez do meio, é o centrômero que está lá. Na metáfase, os centríolos estão posicionados nos polos da célula, como porque eles foram para lá na prófase. E os cromossomos estão reunidos na chamada placa metafásica. Resumindo, eles estão no meio da célula, fazendo tipo uma filinha para sair da célula, mas não vão sair, né? Nessa, na metáfase é onde se encontra o maior nível de condensação dos cromossomos. Agora, partindo para a anáfase é a fase mais curta da micose. Inicia-se de maneira abrupta com a separação simultânea das cromátides irmãs e completa-se dentro de poucos minutos. As cromátides irmãs são separadas, pois os centríolos nos polos da célula arrancam as cromátides irmãs delas. Então, o que era um X, eles arrancam as perninhas e aí vai um para cada lado, porque tem que dividir e vai dividir no meio, né? Aí
Tem que estar dividindo, né? Vai tomando. Na telófase, é possível notar a formação dos núcleos por causa do ressurgimento dos envelopes nucleares ao redor de cada lote de cromossomo. Falando em português, né? Porque isso aqui é japonês. Os, é, a telófase é basicamente o contrário da prófase. Os cromossomos começam a se descondensar, o, os, o nucleolo ressurge. A citocinese é a divisão do citoplasma. Então a célula vai se partir em dois, dando origem a duas células filhas. E elas são diferentes em células vegetais e animais, né? Mas ninguém liga para isso. Vai tomando. Agora falando da meiose. A meiose, ela tem quatro fases, mas ela tem duas divisões sucessivas, a meiose 1 e a meiose 2. E essas duas são compostas por quatro fases. Antes da meiose 1 tem a intérfase, que é a mesma coisa da mitose, né? A célula cresce, duplica seu DNA e produz organelos e proteínas necessárias para a divisão. A meiose 1 é a fase reducional. Então, os cromossomos das células filhas da meiose vão ter menos. Não, vai ter metade dos cromossomos ao final da meiose 1, as células filhas. A prófase 1, que é como chama a prófase da meiose 1, nela os cromossomos se condensam, a carioteca e o nucleolo desaparecem, assim como na mitose, e os cromossomos homólogos, que são um par de cromossomos que é herdado um da mãe e outro do pai, se emparelham. Ocorre a permuta, crossing over, que é muito mais irado que crossing over, né? Não tem nem o que dizer. Onde os cromossomos, né, eles batem um no outro assim, eles se juntam, e aí os segmentos cromossomos homólogos são trocados, aumentando a variabilidade genética, né? Porque senão todo mundo ia morrer de AIDS. Vai tomando. Aí na metáfase 1, os centríolos que foram duplicados na intérfase vão para os polos da célula, os pares de cromossomos homólogos se alinham na placa equatorial e é onde se encontra o grau máximo de condensação deles. Isso a única diferença aqui é que são cromossomos homólogos e não cromátides irmãs. Agora, na anáfase 1, os cromossomos homólogos são separados e puxados para os polos da célula, que os centríolos puxam eles, né, dividindo, como já tinha falado antes. E enquanto isso, as cromátides irmãs continuam unidas, só os cromossomos homólogos foram puxados. Agora, a telófase 1. Na telófase 1 formam-se duas células, com metade do número de cromossomos da célula original, mas cada cromossomo ainda tem duas cromátides. Né? Eles ainda têm duas cromátides. Que é o que significa que na meiose 2 vai ser uma fase equacional, porque tendo o mesmo número de cromátides que a célula mãe, significa que as células que vão se originar na meiose 2 vão ter o mesmo número de cromátides irmãs que as que foram formadas na meiose 1. Então, na meiose 2, que é a fase equacional, a prófase 2, os cromossomos se condensam novamente, que eles estavam se descondensando, e uma nova carioteca pode se formar em cada célula. Aí, na metáfase, os cromossomos se alinham na placa equatorial, os centríolos vão para os polos, as cromátides irmãs se separam e são puxadas para os polos opostos pelos centríolos. E na telófase 2, as cariotecas são formadas, os cromossomos descondensam-se e ocorre a citocinese, que é quando a célula se separa, resultando em quatro células haploides distintas e com variabilidade genética. Resumindo, mitose e meiose são praticamente iguais. A diferença da meiose para a mitose é que na meiose, a meiose 1 pelo menos, ocorre a separação de cromossomos homólogos. Na meiose 2, que é praticamente a mitose, ocorre o separamento das cromátides irmãs. Na meiose 2 não tem duplicação de DNA. E a meiose é para produzir gametas, né? Para produzir seu esperminha que você fica gastando numa meia. E óvulos que você não fica gastando, eu espero. Né? Porque não dá para repor. Então é isso, né? Se inscreve no canal aí, bebe meu leite. Leite de macho. Muito macho ainda. Vai tomando.